Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Estamos aqui para mais um acolhimento com Jesus. É o último antes do Natal, né? Mas vamos em frente. Semana que vem, Natal, segunda-feira, dia 25, teremos também acolhimento com Jesus. E aqueles que estão chegando agora, dá tempo de pegar o livrinho, dá tempo de pegar o Fonte Viva. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este podcast, ou melhor, a este videocast que o Greg nos proporciona com tanto amor, com tanto carinho. Antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um encontro, para mais uma reflexão. Pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos assistir, que possam nos intuir, para que possamos colocar aqui as palavras mais apropriadas, as ideias mais certas, para que possamos refletir durante essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, e hoje vamos estudar o que, Ricardo? O que nós vamos estudar hoje? O capítulo 57 do livro Fonte Viva, que tem como título Apóstolos. Lembrando que na próxima semana, dia 25, teremos o acolhimento com Jesus, sim, mas vai ser um acolhimento com Jesus especial de Natal. Nós vamos estudar também um capítulo do Fonte Viva, mas não será o próximo. Será o último capítulo que fala sobre o Natal. Entendeu? Então nós vamos dar um pulo lá no último capítulo, vamos estudar sobre o que Emmanuel tem a nos dizer sobre o Natal. Né? Um texto bem bacana, bem legal, tá? E hoje ficaremos no capítulo 57, né? Bom, vamos em frente? Bom, tem uma citação de Paulo aos Coríntios que diz o seguinte: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Aí Emmanuel começa, né, como sempre, muito bem acertado, a fazer algumas ponderações, algumas reflexões. O apóstolo é o educador por excelência. É o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine com uma esfera superior. Ou seja, o apóstolo é o educador. E quais são as qualidades desse educador? A improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo. Nós somos os discípulos. Certo? Nós somos os discípulos. E eles os apóstolos. Aí o Emmanuel continua. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo da espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida,
Ou seja, cada um com a sua devida função, cada um com a sua devida missão. Médicos, pensadores, guerreiros, operários, cientistas. Os apóstolos, continua Emmanuel, porém são os condutores do Espírito. Condutores do Espírito. E quando a gente fala em condutores do Espírito, me veio agora na mente o Evangelho. Nós espíritas, temos um livro que faz parte do Pentateuco que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado por Kardec em 1864. Ou seja, posteriormente à publicação do Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso código de conduta moral. Está em dúvida de como proceder? Consulte o Evangelho. É um livro que deve ser estudado, não só lido, mas também estudado de forma contínua. Terminou, começa de novo. Terminou, começa de novo. Porque, com certeza, informações ficarão perdidas ao longo da leitura ou ao longo do estudo, e numa próxima leitura elas provavelmente estarão em ressalva. E aqui fala que os apóstolos são os condutores do Espírito, assim como o Evangelho também é um condutor do Espírito. Vamos continuar a leitura de Emmanuel. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador. Respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmas a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Tem a ver com o Evangelho? Muita coisa, né? Claridade que acendem ao redor dos outros. Isso é o condutor do Espírito. Isso é o código de conduta moral. Se diz como que nós devemos proceder. Se nós seguirmos o que está lá escrito, nós vamos ser exemplos para muitas pessoas. Nós vamos ser, na verdade, o quê? A claridade que acende ao redor dos outros, como está aqui no texto. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser. Então observem, independente se é grande ou pequeno, se é rico ou pobre, independente disso, o modelo é um só. A orientação é única. É isso que está falando aqui. Interfere na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores pela doação total de si próprios em benefício de todos. É fazer o bem, é se doar para o próximo. Como que eu posso ser útil na vida de alguém? Como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Essa é a pergunta. Eu não preciso falar sobre mediunidade. Porém, eu preciso exercer a mediunidade com Jesus. Qual é a mediunidade com Jesus e também para Jesus? É fazer o bem a quem quer que seja, ser útil na vida de alguém. Essa é a mediunidade com Jesus.
Então, meus queridos, o que a espiritualidade nos pede é que nós possamos sempre, na medida do possível, seguir o Evangelho. Seguir esse código de conduta moral. Mas Emmanuel continua. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso. Os apóstolos, os sábios, os condutores do Espírito, como Emmanuel coloca aqui, esses espíritos que reencarnam, sendo eles a missão, na verdade, de exemplo para todos nós. Chico Xavier foi um apóstolo? Podemos dizer que sim. Por que não? Podemos dizer que sim. Porque ele foi um condutor do Espírito. Dentro do conceito de Emmanuel, ele foi um condutor do Espírito. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. E tantos outros que nós podemos. Divaldo Franco é um condutor do Espírito? Sem dúvida. Podemos considerá-lo como apóstolo? Sim. Por isso que Emmanuel coloca aqui, por isso passam na terra, trabalhando e lutando. Passam, ele não falou passaram. O verbo está no presente. Passam, estão aí. Eu dei exemplos de que nós conhecemos, mas quantos nos estão espalhados por aí, no anonimato, vivem no anonimato, e são considerados como? Então ele fala, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, e sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que levê da massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados e a incessante sofrimento, pois eles estão condenados à demonstração positiva do bem para o mundo, à possibilidade de atuação para os espíritos superiores e à fonte dos benefícios imprevisíveis para a humanidade inteira. Fermento espiritual, né? Nós temos esse fermento, isso está dentro da gente, está latente dentro de nós. Então, gente, isso aqui é um convite para que nós possamos seguir. O ano está acabando. Ricardo, não tive tempo de fazer nada esse ano de direção ao bem, no movimento do bem. Não tem problema não. Porque nós teremos pela frente 365 dias, 365 oportunidades, no mínimo, para que nós possamos caminhar em direção ao bem. Então, meus queridos, que possamos levar essa mensagem ao longo dessa semana, fazer as nossas reflexões, porque nós temos essa responsabilidade enquanto espíritas, de qualquer mensagem, texto, leitura, livro, obra, curso, enfim, seja o que for. Nós, enquanto espíritas, devemos fazer as nossas reflexões e nos colocarmos diante dessas reflexões e pensarmos, estou em linha com o que está sendo colocado? Né? Eu estou atuando como? Estou. Ótimo. Posso fazer melhor? Posso. Não estou em linha. O que eu preciso fazer para me colocar nessa linha? Na direção do bem, na direção da mensagem que está sendo oferecida. Isso é um trabalho de formiguinha, é passo a passo, é lento, mas que nós devemos sempre nos colocar diante disso. Então, no texto de hoje, é mais ou menos isso. Como que nós devemos nos portar? Né? O que nós devemos fazer para seguir esses apóstolos? Para que o nosso espírito possa
entrar de fato na seara do bem. O que nós devemos fazer? É para a gente pensar. Tomara que todos possam chegar em boas conclusões, em bons planos de ação, para que nós possamos colocar esse plano em prática. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês.